Fala galera, professor Geraldo Neto na área, e estamos aí retomando aí na nossa segunda aula, estudando a Lei Complementar 1080 de 2008, que ela institui o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica. Beleza? Vamos agora dar continuidade. Na aula passada, nós paramos aqui, falando a respeito do estágio probatório. Eu te expliquei a diferença entre estágio probatório e avaliação periódica de desempenho, porque eu tenho a diferença dentro do estágio probatório, eu tenho a avaliação especial de desempenho, que não é a mesma coisa do que a avaliação periódica. Se você conferir no seu caderno que você anotou, a gente viu isso na aula passada, perfeito? Agora, a gente entra falando do estágio probatório. O que seria esse estágio probatório? Vamos lá. Galera, antes de mais nada, você tem que perceber o seguinte, o estágio probatório, vou botar aqui bonitinho para vocês, o estágio probatório, ele vai durar 3 anos, ok? Ele vai ter aqui, 3 anos, perfeito? Então, vamos embora. Ele vai ter o lapso temporal de 3 anos. Correto? E dentro desses 3 anos, correto? Vai ser avaliado o servidor público para saber se ele tem condições de ser estável ou não. Se ele vai ser confirmado no cargo ou não. Perfeito? Se ele vai ser exonerado. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso daí. Agora, dentro desses 3 anos, vai ser feito o quê? Um relatório. Beleza? Vai ser feito um relatório das suas atividades. Mas o que você tem que saber? Olha só, a cada 6 meses, é feita uma avaliação a esse servidor. Perfeito? A cada 6 meses. Foi aqui, ele trabalhou 6 meses, feito uma avaliação, um relatório, uma análise. Aqui, 1 ano, 2 anos. Vou até esticar mais um pouquinho aqui, para poder ficar bonitinho o desenho aqui para vocês, tá? Tá? Então, aqui eu tenho, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que eu quero que você entenda? Dentro desse período, vai ser analisado uma porção de coisas, mas para você lembrar no seu concurso, dentro desse período vai ser analisado a PRIDA. O que é PRIDA, Geraldo? O que é PRIDA? Vamos lá. Nesse período vai ser analisado a produtividade, vai ser analisado a responsabilidade do servidor, a sua capacidade de iniciativa, perfeito? Vai ser analisado a disciplina, vai ser analisado a sua assiduidade. Vai ser analisado para ver se o servidor ele é produtivo, se ele é responsável, se ele tem capacidade de iniciativa, a sua disciplina, a sua assiduidade. E isso vai ser avaliado dentro do estágio probatório. O próprio estágio probatório vai avaliar isso. Lembrando que a cada 6 meses, perfeito? Ele vai se submeter a uma análise, ok? A cada 6 meses. Geraldo, não estou entendendo nada. Fica tranquilo que a gente vai falar disso aqui. A gente vai ler isso aqui no artigo e você vai identificar isso daqui, ok? Mas de início, eu quero que você acompanhe aqui comigo, ok? Então, sendo analisado isso daqui. Só que a própria legislação fala que quando eu chegar lá em 30 meses,
vai ter que ser feito o quê? Um relatório para encaminhar a comissão da avaliação de desempenho, perfeito? Porque aquilo que tu sabe, o estágio probatório, ele vai ocorrer no período de 3 anos, e isso daqui, você sabe que é uma avaliação especial de desempenho. E eu tenho uma comissão para fazer isso. Então, ou seja, 30 meses após, exatamente aqui, ou 6 meses antes, conforme você preferir lembrar, mas a lei diz 30 meses. Perfeito? Aqui, ó, vai ser feito o quê? Um relatório. Perfeito? Vai ser feito um relatório para saber se o servidor está sendo produtivo, se ele está tendo disciplina. Perfeito? Se ele está tendo capacidade de iniciativa, se ele é assíduo, se ele é responsável. E esse relatório, ele vai ser o quê? Encaminhado à comissão que está fazendo o quê? A avaliação de desempenho. Perfeito? Uma vez encaminhado para essa comissão de desempenho aqui, ó, esse relatório, a comissão de desempenho, ela vai decidir o seguinte, esse relatório, ele vai dizer o seguinte, espera aí, a gente confirma ele no cargo. Ou não, a gente está querendo a sua exoneração. Por quê? Porque não tem como confirmar ele no cargo. Então, esse relatório ele vai estar confirmando ou primando pela sua exoneração. Lembrando que esse relatório, ele tem um prazo para ficar pronto, tá? E o prazo para que ele seja produzido é o prazo de... Deixa eu botar de preto aqui para ficar melhor para você enxergar de casa. Esse prazo será o prazo de 30 dias. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos revisar tudo isso daqui. O que você tem que entender? O estágio probatório, ele é a que você conhece aqui, ó, a avaliação especial de desempenho. Perfeito? Isso daqui acontece no período de 3 anos. Sendo que, semestralmente, vai ser feito o quê? Uma análise daquele servidor, para saber se ele tem produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. Só que, quando tiver 30 meses, ou seja, 6 meses antes do cumprimento dos 3 anos, é feito um relatório encaminhado à comissão de avaliação de desempenho, justamente para quê? Dizendo se o servidor vai ser confirmado naquele cargo ou exonerado. O prazo para a produção desse relatório é de 30 dias. Perfeito? Tranquilo? Agora, a autoridade competente para dar essa decisão, ela tem que publicar até o penúltimo dia de estágio probatório essa resposta. Se ela vai exonerar ou não exonerar o servidor público, se ela vai manter ele no cargo. Perfeito? Então, até aqui, ó. Vou até fazer aqui, ó. Até aqui, ó. Vou botar aqui, ó, publicação. Publicação. Ou seja, tem que ser feita uma publicação pela autoridade competente até o penúltimo dia de estágio probatório. Perfeito? Para saber se ele vai ser, de fato, confirmado naquele cargo ou se ele vai ser exonerado. Estamos juntos, meus amores? Tudo isso que eu falei para vocês, que está aqui evidenciado no quadro, que está nesse mapinha mental, a gente vai pegando a letra de lei e vai batendo. Eu vou falar, olha, se lembra aí, acompanha no seu material. Acompanha no seu material. Então, o que você vai fazer? Coloca isso daqui no caderno, perfeito? Eu vou beber um golinho d'água e a gente revisa isso daí mais uma vez e aí eu apago e a gente vai adiante. Ok? Vamos lá. Estágio probatório,
acontece a avaliação especial de desempenho. Perfeito? Essa avaliação especial de desempenho, ela vai acontecer o quê? Ela tem dentro do estágio probatório 3 anos. Semestralmente é feito avaliações desse servidor público e com 30 meses é feito um relatório encaminhado à comissão de desempenho, aonde prima pela sua confirmação no cargo ou sua exoneração, sendo tal relatório preparado no prazo de 30 dias. Isso vai ser avaliado dentro do estágio probatório, o PRIDA, que a gente brinca, para você lembrar na hora da prova, que é a produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. Lembrando que a autoridade competente tem que publicar até o penúltimo dia do estágio probatório se vai confirmá-lo ou se vai exonerá-lo de fato. Perfeito? Falando assim parece fácil, mas você tem que lembrar de todos esses detalhes. Não pode dar mole em prova. Perfeito? Estamos juntos? Outra coisa que cai em concurso pra caramba. Se ele não for confirmado dentro do estágio probatório, ele não é demitido, ele é exonerado, porque demissão tem uma outra natureza, é penalidade. Não é isso aqui. Ok? Então eu vou apagar o quadro agora para a gente continuar. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai em cima da letra de lei, só sublinhando, marcando. Aqui, ó. Artigo 7. Nos 3 primeiros anos de efetivo exercício, nos cargos das classes a que se refere o artigo 4º dessa lei complementar, que se caracteriza como estágio probatório, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, avaliação especial de desempenho, perfeito? Aqui a gente bota assim, ó, combinado com artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, ok? Avaliação especial de desempenho, verificando-se a sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa, por intermédio dos seguintes critérios. E qual é o critério? Você já lembra que é o PRIDA, ok? Como assim, Geraldo? A gente viu aqui. O que é esse PRIDA? A gente já sabe que é o que é o PRIDA? Produtividade, responsabilidade, aqui ó, PRIDA, ó, produtividade, responsabilidade, perfeito? Capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. Isso vai ser analisado? Vai, perfeito? Já está lá no teu mapinha mental, que está aí no seu caderno e nós fizemos juntos aqui em sala de aula, ok? O período do estágio probatório será acompanhado por comissão especial de avaliação de desempenho, aquela comissão que eu já mencionei e está anotada no teu mapinha mental, constituída para esse fim em conjunto com o órgão setorial de recursos humanos. Então vamos lá. Dentro do estágio probatório, a gente vai ter essa avaliação, por quê? Acompanhada por uma comissão. E ele bota aqui, ó, em conjunto com o órgão setorial de recursos humanos e as chefias imediata que deverão. Vamos lá. Então a gente tem o quê? A gente tem, dentro desse estágio probatório, quem é que vai estar avaliando o servidor? Dentro do estágio probatório, ó. Perfeito? Eu tenho uma galera aqui, ó. Eu tenho a comissão. Perfeito? Eu tenho o órgão setorial de recursos humanos, que é o RH do local onde você estiver, e o seu chefe, a sua chefia, seja a imediata, que é o chefe que está logo acima de você, e a sua chefia imediata. Perfeito? Então, essa galerinha aqui, ó, que vai conduzir lá dentro do seu estágio probatório. Perfeito? E o que eles deverão fazer? Vamos embora. Agora a gente entra aqui, ó. Eles deverão propiciar condições
para a adaptação do servidor no ambiente de trabalho. Perfeito? Não adianta nada eu não permitir que aquele servidor se ambientalize com o seu ambiente de trabalho. Como é que eu vou cobrar a produtividade, iniciativa, assiduidade daquele cara? Responsabilidade. Orientar o servidor no desempenho de suas atribuições. Deve ser orientado o servidor, justamente para que ele consiga cumprir com todas as suas determinações legais. Verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de se submeter o servidor a programa de treinamento. Gente, todo mundo tem uma qualidade, todo mundo tem uma habilidade. Tem gente que vai se adaptar melhor, tem gente que não vai se adaptar tão bem assim. Agora, quem não estiver se adaptando bem, beleza, coloca ele, submete ele a um programa de treinamento para saber se ele vai conseguir desenvolver as qualidades necessárias para ocupar aquele cargo e assim futuramente ser o quê? Se tornar estável. Perfeito? Parágrafo 2º. A avaliação será promovida semestralmente pelo órgão setorial. Olha que coisa linda. Se lembra que lá no teu mapinha eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ó, os 3 anos e fui botando aqui, ó, 6, 6, 6, 6, 6. Ou seja, ele vai ser o quê? Promovida semestralmente pelo órgão setorial de recursos humanos, com base em um critério estabelecido pela comissão especial de avaliação de desempenho. Ou seja, semestralmente ele vai ser avaliado. Lembrando que eu avalio a produtividade, a responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e a assiduidade. Perfeito? Tranquilo? Semestralmente. Ok? Já está lá no seu mapa mental isso daí. Artigo 8º. Decorrido 30 meses do período de estágio probatório, puxa o freio de mão, no teu material está o quê? 6, 6, 6, lá embaixo botei 30 meses, ou seja, 6 meses antes de cumprir os 3 anos, de completar os 3 anos, perdão. Foi? Então, ó, decorridos 30 meses do período de estágio probatório, o responsável pelo órgão setorial de recursos humanos encaminhará à Comissão Especial de Avaliação e Desempenho, no prazo de 30 dias, um relatório circunstanciado. Então, grava, relatório circunstanciado. O que é relatório circunstanciado? É aquele que vai elencar tanto os fatos, os elementos fáticos, quanto os elementos de direito. Perfeito? Toda a fundamentação fática e legal. Tá? Circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor, com proposta fundamentada, dizendo o seguinte: confirma ele no cargo e dá estabilidade para esse cara. Ou então, exonera ele, porque ele não tem condições de trabalhar nesse cargo. Perfeito? E aí chega na mão da comissão. Estamos juntos? Vamos lá. A Comissão Especial de Avaliação e Desempenho poderá solicitar informações complementares para referendar a proposta de que trata o caput desse artigo. Ou seja, peraí, chegou uma proposta aqui para mim dizendo o seguinte, para exonerar esse cara. Então a comissão fala assim, olha só, me dá mais informações a respeito dele para saber se eu exonero ele mesmo? Ou seja, ela pode pedir informações complementares para referendar essa proposta. Ou então para manter ele no cargo, ok? Aqui, ó. A Comissão Especial de Avaliação e Desempenho encaminhará ao titular do órgão ou entidade para a decisão final proposta de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor. Então, olha que coisa linda. O órgão setorial de pessoal, ele faz avaliação semestral. Manda um relatório para a Comissão Especial de Avaliação, que pode pedir informações adicionais ou não. Depois disso, ela faz o quê? Ela encaminha ao titular do órgão ou entidade para a decisão final, beleza? Ou confirmando ou exonerando aquele cara. Perfeito? Os atos de confirmação no cargo ou de exoneração deverão ser publicados pela autoridade competente até o penúltimo dia do estágio probatório. Então, vamos lá. Só para você entender. Aqui, ó. Aqui, a gente tem o estágio probatório aqui. Vamos fazer um desenhozinho menor aqui, ó.
Perfeito? Semestralmente. Perfeito? O quê? Semestralmente, o órgão setorial de recursos humanos, o RH lá, ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar esse cara. Perfeito? E aqui, ó, decorrido 30 meses, ela faz o quê? Um relatório no prazo de 30 dias e encaminha para quem? Para a comissão de avaliação de desempenho. A comissão de desempenho, ela pode solicitar mais informações. Perfeito? Lembrando que esse relatório, ele pode ser o quê? Exonera ou confirma. Perfeito? Exonera ou confirma. Ele pode solicitar mais informações. E depois ela manda para quem? Para a autoridade competente. Tá? Que é o dirigente daquele órgão ou entidade. E esse cara publica a decisão até o penúltimo dia do estágio probatório. A decisão, se vai exonerar ou não. Perfeito? É o que a gente viu aí até o parágrafo 8º. Estamos juntos? Foi? Deixa o Titi apagar aqui que eu fiz uma bagunça de novo aqui para a gente não esquecer. Tá? Vamos embora. Parágrafo 8º não, parágrafo 4º, perdão. Artigo 9º. Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto nas hipóteses previstas no 69, 72, 78 e 181, incisos de 1 a 5, 7, 8 da Lei 10.261. Perfeito? De 68, para participação em curso específico de formação e quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito do órgão ou entidade em que estiver lotado, na forma a ser regulamentada por decreto. Olha só, o que eu quero que você lembre? Beleza? Ele diz aqui, ó, exceto para participação em curso específico de formação, ou seja, ele vai fazer um curso de formação, ou se ele foi nomeado ou designado. Gente, vamos lá. A nomeação, ele pode ser nomeado para um cargo em comissão, ou designado para uma função de confiança. Perfeito? Lembrando que ele deixa claro aqui, ó, lá no finalzinho, aqui, ó, no âmbito do órgão em que estiver lotado. Ou seja, no órgão a que pertencer. Isso daqui você tem que gravar, tá bom? Duas coisas. Se é para um cargo em comissão, nomeado. Se é para função de confiança, designado. Agora, o servidor dentro do estágio probatório, ele pode ocupar cargo em comissão ou função de confiança? Pode, desde que seja dentro do mesmo órgão a que ele pertencer. Não adianta ele ser um policial militar e ser nomeado por TJ, ou vice-versa.
Se ele é policial militar, ele foi ocupar uma função de confiança, um cargo em comissão dentro da própria polícia militar, show de bola, ele pode fazer isso dentro do estágio probatório. Fora não. É o que diz aqui esse artigo 9º. Todo mundo pegou comigo, ficou tranquilo, show de bola. Vamos lá então. O servidor confirmado no cargo de provimento efetivo fará jus à progressão automática do grau A para o grau B da respectiva referência de classe, a que pertença independentemente do limite estabelecido no artigo 23 dessa lei complementar. Então, o que ele quer dizer para você? Ele quer dizer o seguinte: a partir do momento que o servidor for confirmado, ou seja, o servidor ele foi confirmado no cargo, vou botar ali para não usar mais essa daqui. O servidor for confirmado no cargo, o que vai acontecer? Aqui, ó, lógico, né, no seu cargo de provimento efetivo, ele foi confirmado, você é estável, ele automaticamente faz a sua progressão automática do grau A para o grau B. Perfeito? Isso daí pode ser uma questão de prova brilhante para você. Dizer qual é a hipótese de progressão automática no que diz respeito ao término do estágio probatório. Ou seja, terminou o estágio probatório, se ele for confirmado no provimento efetivo, ou seja, ele foi declarado estável, correto? A gente bota aqui, ó, foi declarado estável, ou seja, foi declarado estável, ele automaticamente, ele progride, ele tem a sua progressão automática do grau A para o grau B da respectiva referência de classe de que pertence, independentemente do que trata lá o artigo 23 dessa lei complementar. Perfeito, galera? Show de bola? Sem dúvidas? Beleza, então. Então, vamos lá. A gente continua aqui. Vou fazer até o seguinte com vocês, para a gente não invadir um novo tópico e cortar ele no finalzinho, que falta 1 minutinho para acabar a nossa aula, a gente revisa. A gente aprendeu na aula de hoje o quê? O estágio probatório. O estágio probatório, 3 anos de efetivo exercício. Só que dentro desses 3 anos de efetivo exercício, tem que ser analisado o PRIDA, produtividade, a responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade do servidor, dentro de uma avaliação especial de desempenho. Então, a avaliação especial é diferente de avaliação periódica, perfeito? A avaliação especial de desempenho, ela acontece dentro do estágio probatório. Uma vez realizada essa avaliação especial de desempenho, a gente sabe que semestralmente o órgão setorial de recursos humanos, ele vai fazer o quê? As avaliações do servidor. E quando tiver 30 meses, ou seja, 6 meses antes de cumprir os 3 anos, ele faz um relatório circunstanciado para a comissão de avaliação especial, perfeito? E vai fazer o quê? Faz um relatório circunstanciado dizendo, olha, exonera, dizendo, mantenha no cargo, perfeito? Essa comissão, ela pode pedir informações suplementares, complementares? Pode, perfeito? Após essa análise pela comissão, ela manda para o órgão, ela manda para o dirigente do órgão ou entidade para que ele venha dar a sua decisão. Lembrando que essa decisão deve ser publicada até o penúltimo dia do estágio probatório, perfeito? Lembrando que esse relatório que encaminha, que o órgão setorial encaminha, ele tem que ser produzido no prazo de 30 dias. Perfeito, galera? A gente encerra mais uma aula aqui e na próxima aula a gente dá início falando na seção 4 da jornada de trabalho, dos vencimentos e das vantagens pecuniárias no artigo 11. Eu agradeço mais uma vez a sua presença até o final e olha, acredite, a aprovação é possível e juntos até a posse. Tchau, tchau, galera. Clique lá.